Agostinho. Por que A Lúcifer Bíblia aqui é a luz? Cara, Lúcifer não é a luz. Tradução do nome. E por que o nome é? Porque ele era um E a anjo, Bíblia, filho da puta. e a Bíblia invertida, como é aí o negócio Eu de tô Deus, lembrando de é... uma parte da Bíblia em que Deus Deus fala alguma coisa, aí uma voz acima dele fala pra ele ficar quieto. Deus, eu não lembro qual é a passagem, que eu não lembro, vou procurar. Você está maluco. Não está. Como é que É depois de uma luta, depois que ele luta com o cara lá na beira do rio, um negócio assim. E negócio da... Aí ele fala lá alguma coisa, aí o cara manda, é Manuel, o cara, não sei lá, como é que é o nome de Jesus? Ou de Deus, diz os nomes aí. Diz os nomes. Não é Adonai, diz outro. Adonai. Joel. Deus é burro. Qual é? Como é que falou aí, Davi? Calael. Não, diz aí. Não, Deus fala, diz os nomes. chutando, tu. Não, pô, tu tá Diz o nome de Deus, diz o nome de Deus. É o pai do Clark, pô. Calael. É tipo Emanuel, Teminael, alguma coisa assim. Samael. Pô, Aí isso é anjo. sobrenatural. Vai, Isso continua. é anjo. Não, mas tem um nome assim. É a tipo- passagem de Jacó, pô. Que é Não, anjo, continua, cara, continua. anjo. Nome. Acabou. Peniel, Peniel. Peniel. Peniel é a face de Deus, pô, é hebraico. Tá levando pro gênero, né? É, como é o negócio da Bíblia Quando eu invertida? chegar em casa, tipo. Hein, Agostinho, Me explica o negócio da Bíblia invertida de novo. Não é que Deus é o diabo e o diabo é o Deus? Não, cara, só acho que pode ter a possibilidade aí das coisas ser uma alegoria invertida. Satanás que escreveu a Bíblia, Satanás verdadeiro, que não é o Lúcifer. Aí ele se cultua na Bíblia pra gente cultuar ele, e na verdade o proscrito que é o Salvador, que é o Deus verdadeiro, criador de tudo. O diabo é o pai do mundo. E aí, Ou seja, a gente tentando cultuar a lei sagrada, tá cultuando o Satã. Inclusive, a Timo já E sabe. qual a sua opinião sobre isso, Stênio? Qual a sua opinião sobre isso, Stênio? A Timo e o FBI já sabem disso aí, como o tio falou, viu? Já estão sabendo. Estão vindo no Brasil pra poder proibir ele de falar isso aí. Já estão sabendo disso aí. O Stênio tá com o dedo nos ouvidos pra não ouvir nada. A mentira não chegar no coração dele. Esse seu coração é Por forte. isso que eu não gosto de evangélico, vocês têm muita viadagem, que os católicos estavam rindo comigo aqui. Porque não tem noção, caralho, do que tu tá falando, porra. E é por isso que talvez seja o único salvo que se preocupa com essa merda. Ai, minha cabeça. Como é o nome do alemão lá? Pô, mas eles ignoram que não ser salvo, então ele tá salvo, galera, que a gente não tem noção. Ele tá bem, Já que eu nunca leio a Bíblia, deixa então eu eles tô salvo. aí. Vocês preocupados. Vocês que leram aí, seus leitores assíduos da Bíblia, cuidado, vocês estão com o pezinho lá. Escrever um conto aí, é uma maldição, então se você ler, você tá ferrado, meu amigo. Você sabe, tem informações. Mas ao mesmo tempo, na Bíblia diz que o reino de Deus não é feito por palavras, mas sim por poder. E Então o mesmo Goku, cara ele que já fala tá- isso, e o mesmo cara que e pra fala que isso, serve a Bíblia então? a Bíblia é uma orientação, mas Não é uma como está palavra. escrito na própria Bíblia, tem passagens aqui que é do Espírito. E as coisas do Espírito só serão reveladas quando as coisas do Espírito vierem. E aos homens não serão reveladas. Ou seja, tem coisas que a gente pode ler ali e não vai entender nunca. E o Espiritismo veio pra Esse negócio trazer essas novas... Esse negócio de um Deus falar com Deus, tá? Olha que perguntar me uma parada, deu. deixa eu uma parada O mito lá. Se inscreve não, aí. deixa eu falar um negócio aqui. Tá lá. Se o cara não... Se o cara for bom a vida Procurando todo dia, dormir é no capaz dele ir computador. pro inferno. É isso que tá dizendo. Não, pera aí. sim, pô. Pera aí. Pode Claro sim. que sim. Pera aí. Se o cara pode ser bom a vida todo dia... O teu conceito de bom, por exemplo, vou te dar um exemplo bem aqui. Não matar, não Abraão. roubar, não Abraão mentir. era um cara que não matava, não roubava, não prostituía, não fazia nada. Ele era correto perante a Deus. Certo. Ele foi o patriarca o que criou o judaísmo. Mas Cristo foi e pediu, Deus, Adonai pediu para ele o filho dele, para ele sacrificar o filho dele. Deixa eu só te falar, o que foi que ele fez? Sacrificou. Ele teve a intenção de matar o próprio filho, só que o anjo proibiu. Caso ele não tenha matado o próprio filho dele, ele iria para o inferno. Vou te dar outro caso. Moisés a vida inteira seguiu todas as leis, foram emanadas por ele, fez tudo. Quando foi para chegar à terra prometida, Deus falou para ele, toca na pedra que vai sair água. Ele não tocou, ele bateu o cajado. Deus falou, você não vai entrar. Mas Você que não vai entrar na idiotice, terra Deus. prometida. Agora Sinto ele muito. não entrou. Beleza. Só que essas pessoas que tiveram Quer dizer que pecado... Moisés está no E Deus é idiota? Não, aí eu vou te explicar. Moisés, teoricamente, iria para o inferno. Por quê? Por causa dessa desobediência. Porque naquela época era a época da lei. Você deixou de seguir, já era. Agora, quando Cristo morreu, está escrito na Bíblia que ele desceu aos infernos com a chave, pregou para os mortos, e os mortos que aceitaram a graça, a nova aliança,
Eles tiveram uma nova chance. Ou seja, vamos dizer, Ramsés, os faraós, o capeta todo lá que fez aquela porra toda tava no inferno. Ouviu a pregação de Cristo no inferno e quis se consertar, foi pro céu. Quem não quis ficou lá, entendeu? E aí a nossa época é a época da graça. Que é muito Se a gente pega... Que é o Cristo, hein? muito pior. Se a gente, por exemplo, qual que é a diferença da graça para a lei? A lei diz o quê? Ama o seu próximo, é o mandamento, ame o seu próximo. Quem é o próximo de um cara que está numa tribo de Israel? O próximo é o filisteu? Não, o filisteu você tem que matar. Então você tem que amar quem é da sua família. O que Cristo vem e fala? Não ame o próximo, mas você tem que amar os seus inimigos. Porque se você amar o seu próximo, qual a vontade você vai estar fazendo? E aí você nunca vai conseguir fazer tudo. Por isso que ele diz, a salvação não vai vir pelas obras, mas pela graça, para que ninguém se vanglorie. E se caso alguém queira se vangloriar, é em me conhecer. Agora, para a pessoa conhecer Deus, ter intimidade e além da letra, é uma vida E quer dizer que o próximo é só quem tá próximo, tipo tu, teu pai e tua mãe ali. Isso no Antigo Testamento, eu tô falando Próximo, né, os meus amigos, né, a pessoa que eu vejo no meio da rua. É o Né? seguinte, é um Deus... Próximo eu vejo a semelhante. É uma interpretação. Não, naquele contexto. Peraí, eu tô falando peraí, era isso, peraí. naquele contexto. Peraí. Agora veio Cristo e falou. Ah, velho, isso é muito chato.